Shalom, querido, seja muito bem-vindo a essa live sobre mapeamento espiritual. Vai ser um tempo precioso, onde nós vamos estar trazendo alguns pontos essenciais para o teu entendimento, para que sua vida possa ser impactada pelo poder de Deus, por algo que poucas pessoas conhecem, mas que não é um mistério, não é nenhuma invenção, mas é algo que o Eterno já nos entregou na sua Torá e que faz parte de toda a nossa confecção, vamos usar assim, da nossa feitura pelas suas mãos. Ele nos desenhou, ele nos organizou e com certeza ele deu as chaves exatas e poderosas para trazer o retorno para a nossa vida, para que possamos viver em libertação. Então seja muito bem-vindo. Antes de nós começarmos aqui, se você quiser dizer de onde você é, aonde você está nos acompanhando, vai ser um tempo muito poderoso. Vamos trazer alguns testemunhos aqui. Hoje temos convidados para conversar com você e também teremos aqui uma explicação básica para que você saiba, porque muitas pessoas falam de mapeamento espiritual, mas poucos têm o conhecimento profundo da Torá, aonde Deus deixou desenhado todo... tem gente que não gosta da expressão arquétipo, mas todo o arquétipo do seu desenho essencial foi manifesto ali no corpo do Mashiach, do nosso Senhor Jesus, e você vai poder então entender tudo aquilo que te traz de volta para a essência daquilo que você foi feito segundo a vontade de Deus. Então, seja bem-vindo, vamos dar uma olhada aí. A Aline está comigo aqui, minha esposa. Boa noite, Shalom. E nós vamos estar, então, conversando com vocês. E eu quero... Tem como ampliar um pouquinho mais aqui? Que estou sem óculos e eu não consigo ver aqui, mas não... Tá bem rápido aqui, né? Até vai ser difícil acompanhar. Mas mesmo na velocidade, não estou conseguindo ver muito bem. Vamos ampliar aqui a... Tenha paciência, estamos ao vivo e a TV está distante. É muita gente, muitos lugares aqui. Mato Grosso, Paraná, Campinas, Rio de Janeiro, Bahia. Diminuiu só um pouquinho. Agora ficou microscópico. Agora ficou bom. Bom para ver com uma lupa. Queridos, estamos regulando aqui o nosso retorno para poder ver a sua mensagem. Nós estamos tentando ampliar. Olha aí, ó, Lisboa, Portugal. Ó, Janaína, Shalom, pastora Aline. Está melhorando agora aí. Fortuna, no Maranhão. Luciane, ó, tem bastante gente saudando você aí, ó. Manaus, olha Amazonas. Só. Meu Deus, que alegria. Deus, Espanha, Salvador, Bahia, Manaus de novo, Belém do Pará. Meu Deus, é muito rápido o Ceará. Quantas pessoas tem aqui? Sim, 500 pessoas Recife, aqui. Recife. São José dos Campos, Meu São Deus, Paulo. Volta Redonda. Sul de Minas, Taubaté. Vai lendo aí. Novo Progresso, Pará. Imperatriz, só que passou, onde é que é? Belém, Bauru. Boston. Olha só. Crixás, Goiás. Belém, Araçatuba. Osasco, Rio das Ostras. Brasília. Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Oh, subiu muito. Joinville. Muita gente, muito rápido. Teresina, Giruá. Queridos, que alegria estar com vocês aqui, é sempre Bahia, bom. Angola, Niterói. Vila Velha. Maceió. Porto Alegre. Belo Horizonte. Santa Catarina, São Paulo. Glória a Deus pela vida de vocês. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Canadá, Montreal. Olha aí. Mossoró, Rio Grande do Norte. Dourados, Mato Grosso do Sul. Igaporã. Águas Lindas. Goiás, bastante gente de Goiás. 7 Lagoas. Brusque, Santa Catarina. Queridos, é muito bom estar com você aqui. Tem um retorninho aqui na TV, pessoal. Tá saindo voz aqui. Ó. Se puder baixar para mim, por gentileza. Obrigado. Espírito Santo, França.
Olha só, queridos, eu quero trazer uma palavra com vocês, depois eu vou chamar aqui as nossas convidadas, os nossos convidados. Os homens não me responderam, né? Mas as mulheres estão vindo com força aí para compartilhar um pouquinho daquilo que acontece no nosso mapeamento. Eu trabalhei com mapeamento espiritual, isso que nós vamos explicar um pouquinho aqui para você, por um ano, ininterrupto, atendendo toda terça-feira e toda quinta-feira, aproximadamente 10 pessoas por dia, né, em cada dia desses aí, e foram muitas pessoas atendidas, e nesse tempo o Senhor foi nos aprimorando, nos ensinando cada vez mais, e trazendo libertação de todos os tipos, libertação em todas as áreas. Aconteceu em momentos, nunca tinha tido essa experiência, até mesmo de expulsar demônios via internet, até isso aconteceu. Então, é muito poderoso aquilo que Deus faz. Eu não estou dizendo que o mapeamento espiritual é essa ideia de expulsar demônios, ela é muito mais profundo que isso, só que às vezes, devido à circunstância e às consagrações que existem na vida das pessoas, pode em algum momento manifestar isso, mas isso não é para trazer medo para você, nem tampouco para que você fique preocupado, será que vai sair algum demônio? Se sair, melhor ainda, meu irmão, o ruim é se fica. O ruim é se fica, a preocupação tem que ser se não sair nada, né? Não aconteceu nada, não mudou nada, então isso deve trazer preocupação. Se você está aqui pela primeira vez aqui conosco, não nos conhece ainda, e você está entrando na primeira vez nessa live aqui por um convite ou por algo que você viu na internet, nós estamos trabalhando, então, há 2 anos que nós trabalhamos diretamente com mapeamento espiritual nessa questão de libertação. Para você entender um pouquinho, para nos conhecer, eu sou um estudioso da Torá e estudo muito a respeito da composição humana, segundo o que o Eterno nos dá, baseado em diversos aspectos. Nós, no meio cristão, nós estudamos corpo, alma e espírito, mas é muito mais profundo que isso. Nós somos compostos de alma, em 5 níveis de alma, e a gente estuda esses 5 níveis da alma. Isso é muito mais, eu não quero aqui trazer confusão para a tua mente, porque a gente trata com cursos a esse respeito, mas é muito mais profundo que aquilo que nós estamos acostumados nessa visão tripartida. E então nós aprofundamos isso, e nós descobrimos muita coisa a respeito da Torá, e aí nesse avanço, nessa pesquisa profunda, o Senhor nos dá entendimento. Mas temos formação também nas áreas humanas, que é aquilo que você está acostumado a ouvir. Eu tenho formação em teologia, sou teólogo, também tenho formação em música, e tenho uma formação também na área de musicoterapia. Também já tenho formação na área de filosofia, na área de sociologia, e também tenho um mestrado em educação nas ciências, voltado para atender jovens. A parte que eu fiz da minha parte ali de dissertação era atendimento a jovens, a escuta sensível, justamente naquilo que nós trabalhamos aqui com história de vida. Comentando um pouquinho a respeito de um currículo de experiência de vida, além da parte espiritual, para que você entenda que nós não estamos aqui brincando de cuidar de pessoas ou inventando alguma coisa nova. Nós estamos aqui com experiência, 18 anos de pastor, está fechando esse ano agora. Então, é um tempo que nós já temos vivido e convivido com pessoas. Trabalhando com pessoas há mais de 20 anos, Trabalhando com pessoas há mais de 20 anos. Pode falar um pouquinho, já falar um pouquinho também, não é cuspir currículo, mas é importante você conhecer quem é a apóstola Aline, quem é o apóstolo Aguinaldo, para que você entenda do que nós vamos falar. Eu sou pastora também há 18 anos, apóstola agora, há pouco tempo, né? Isso, ungido, legitimados há pouco. Legitimados. Eu sou há 20 anos pedagoga, né? Trabalho em escolas, sou psicóloga, tenho formação de psicóloga, trabalho com atendimento psicológico também há muitos anos. Trabalhamos com pessoas diretamente, nossa ênfase sempre foi, né, o meio cristão, não o meio secular, porque sempre entendemos que a ciência só por ela só é necessário sim termos o entendimento da ciência, mas ela por si só ela é rasa, né? Nós somos seres espirituais e precisamos ter esse entendimento, né, de maneira espiritual. Então, quando nós descobrimos o mapeamento,
né? Foi algo que veio de encontro também àquilo que nós sabíamos que tinha algo mais, né? A terapia pela terapia, ela é vaga, né? Mas a terapia, o mapeamento, quando ele vem acompanhado da Torá, das coisas que o Eterno traz para nós de conhecimento, ele, né, ele tira as vendas dos nossos olhos e nós conseguimos enxergar além das emoções, além, né, daquilo, da genética, além das coisas que nós estudamos na ciência. Então é algo fabuloso. Olha só, eu quero ler um versículo aqui para nós iniciarmos uma fala e depois eu quero chamar, a equipe pode ver ali para mim se os convidados estão ok. Acho que na ordem que eu mandei para você, já avisa a pessoa para não tomar um susto. Daí que nós já vamos chamar aqui. Eu quero ler um versículo e falar um pouquinho a respeito disso, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Talvez, se eu for falar aqui, quem já me conhece sabe que movo nesse dom do mestral, faço uma imersão com esse versículo aqui para você de umas 4, 5 horas, se eu for falar na profundidade que tem isso aqui. Mas olha só, estamos falando da lei. A lei é a Torá, queridos. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor já nos dá aqui. Ele nos mapeou, ele nos organizou. A lei é perfeita e restaura a alma. A primeira coisa que você precisa entender, a sua alma só pode ser restaurada pela lei do Senhor. A lei do Senhor é a Torá. Isso está no Salmo 19, de 7 a 10. Segunda coisa, o testemunho, que também está falando a respeito dos testemunhos, leis, preceitos, que estão escritos na Torá, é fiel e dá sabedoria aos simples. A pessoa mais simples vai adquirir sabedoria. A pessoa mais simples vai alcançar sabedoria do Eterno através da Torá. E olha só, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O coração alegre, a Bíblia diz que o quê? Aformoseia o rosto. Tem mais um barulhinho. É um fone... só tirar esse... Tem um fone aberto. Ah, tá, ok. É que minha audição é bem xarope, sensível, né? Sensível. E quando fica algo repetindo aqui, eu me desconcentro. Então, eu estava falando aqui a respeito, alegram o coração alegre aformoseia o rosto. Então, quando fala de coração, nós entendemos de muitas coisas que o Eterno prepara. Então, ele nos dá essa condição de olhar profundamente para o ser humano. E talvez nós ficamos muito tempo desconexo das coisas de Sião, da Torá e dos ensinos de Sião. E isso nos distanciou simplesmente pelo humanismo, pelo conhecimento que nós temos acadêmico. Nós estudamos aquilo que a psicologia apresenta, aquilo que a filosofia mostra, que a sociologia discorre, enfim. E nós perdemos a essência do que a Torá fala a respeito do ser humano. E ela fala profundidades. E quando começa a entender isso, queridos, começa a se abrir um horizonte que nós não imaginávamos, de experiências profundas. E o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Só na minha cabeça começa a vir muitas coisas que a gente estuda sobre isso e que a gente usa no mapeamento. Só para você entender, então, a Torá, ela contém 613 mandamentos. 613 mandamentos. Olha só que poderoso isso. Sendo que 248 mandamentos estão ligados aos órgãos internos do ser humano. 248 mandamentos são ligados aos órgãos internos e 365 estão ligados aos órgãos externos. Toda a Torá, cada mandamento, cada preceito, cada estatuto que o salmista está dizendo aqui, conecta a alguma coisa no seu corpo. Mapeamento não é simplesmente você entender o passado, isso é muito importante. Não é simplesmente entender o passado, o que os seus pais erraram, as maldições hereditárias, as situações que nós aprendemos e entendemos isso. Mas é entender no seu corpo, na sua vida, o que está faltando equalizar, vamos usar essa expressão, pelo poder do mandamento do Eterno. Isso é muito precioso. Existem mandamentos específicos, processos que você pode
alcançar, eu sou muito mais do processo em si do que do ato. A maioria das pessoas, quando vem para um mapeamento, eles querem mais conversa e querem que alguém ponha a mão na cabeça. No final, a maioria das pessoas diz assim: apóstolo, pode orar por mim? Você pode orar para mim para quebrar os altares? Você pode orar por mim para quebrar as maldições? Você pode, você pode, você pode. Só que a nossa ideia de ensino não é que eu possa fazer algo para você, é mostrar o que Yeshua pode fazer por você e que ficou registrado pelo nosso Pai na Torá, que traz para você a condição, no poder do Espírito, de olhar para você mesmo e pelo poder da palavra ser transformado de glória em glória. O mapeamento espiritual é muito mais do que encontrar demônios e problemas, é simplesmente trazer você de volta para o original, por preceitos da Torá, porque a libertação que eu creio não é a libertação que expulsa apenas um demônio, porque a palavra diz que se ele for por lugares áridos e voltar a encontrar a casa limpa, vazia e adornada, ele volta trazendo mais 7. Então, se você não preenche com a Torá no coração, é possível que você venha a ter tormentos futuros. Por isso que Yeshua curava e dizia: vai, não peques mais, para que não suceda coisa pior. Para que não aconteça coisa pior na sua vida, é necessário que, ao identificarmos e mapearmos o que você precisa fazer, nós tenhamos um processo contínuo de, vamos dizer assim, de transbordo de Torá no seu coração, para que essa palavra poderosa não apenas te cure e te limpe, mas te mantenha na presença do Eterno, apto, pronto, preparado para toda boa obra. Amém, queridos? Amém. Falar alguma coisa mais aí? Olha, estamos com muita expectativa, né? Eu sempre digo assim, é algo tão maravilhoso que o pastor Heitor até estava comentando aqui, é algo que nós não podemos ficar apenas para nós, né? Quando nós trabalhamos com mapeamento, nós não estamos apenas trabalhando com a vida daquela pessoa, mas nós estamos dando para ela ferramentas para que ela possa, a partir dela, né, modificar as gerações que estão por vir, os filhos, os netos, né, as pessoas que estão em volta, né, porque isso não fica só em nós. Quando nós descobrimos uma forma de libertação, uma forma que algo que pode trazer um novo redimensionamento para nossa vida, nós não ficamos só para nós, né? Nós queremos compartilhar, e é isso que é o mapeamento para mim, é poder ajudar outras pessoas, né, a viver algo novo, a ter um recomeço, a deixar as mazelas, né, sair do cativeiro, sair das prisões que muitas vezes nós temos na nossa vida. Amém. E olha, essa questão de prisões, cativeiros, nós falamos sobre isso. Se você nos acompanha, você sabe que nós trabalhamos sobre altares, nós falamos sobre altares, identificar os altares. Primeiro, a maldição hereditária que vem lá. Tem gente que diz não existe maldição hereditária, pastor, apóstolo, mestre, como me chamam de várias formas. Não existe. Eu quero dizer para você, você está enganado. Hoje nós lemos Ezequiel 18 no devocional, está no YouTube disponível para você aí, fica aberto para você toda manhã. Nós temos às 6:30 da manhã, temos o devocional. Hoje nós falamos só sobre esse capítulo, sobre o que é a maldição hereditária, o que o Eterno disse. Então é importante você saber sobre isso. Maldições vêm sobre sua vida. É tão interessante que em Deuteronômio 28, Deus fala para o seu povo, diz assim: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. Então você tem sempre esse poder de escolha de viver segundo o preceito do Eterno, para que a maldição não encontre lugar na sua vida. A Bíblia também declara que não há maldição sem causa. Então toda maldição, ela vem por uma causa. A causa original da maldição está na transgressão da lei. Preste muita atenção. Muitas pessoas têm uma teologia reformada, uma teologia romana, uma teologia cristã romana, e isso foi uma herança que veio para todos nós. Mas a teologia de Sião é totalmente diferente, e é aquilo que nós abordamos aqui. E as pessoas não conseguem compreender muito bem aquilo que é falado pelo poder da Torá
e acaba achando que não existe, que a lei passou e que as coisas agora são diferentes. Não estou dizendo que você deve viver debaixo da lei, você vive debaixo da graça, mas a graça ativa a lei na sua vida como uma regra de conduta para que você possa prosperar nessa terra. Escute, a lei não justifica ninguém, anota isso, mas a lei mostra como é a vida de um justificado. Se você entender isso, meu irmão, essa live já valeu. A lei não justifica ninguém, mas ela mostra como é a vida de um justificado. A palavra de Deus fala em Romanos 10, se não me engano, verso 4, porque a finalidade da lei era apresentar Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, a finalidade da lei era apresentar o Mashiach para que ele justificasse você. E se você for justificado por ele, você vai andar como ele andou. E como Yeshua andou? Vivendo segundo a Torá. Santifica-os na verdade. Tua Torá é a verdade. João 17, 17. Então, é algo poderoso. Andar como Jesus andou é andar conforme ele viveu, vivendo os princípios. E ele fala algo muito importante. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E se você amar o Senhor, você vai guardar os mandamentos, não por um legalismo, mas para que ele conduza a sua vida. O que tem a ver isso com libertação? O que tem a ver isso com mapeamento? É porque desconhecemos os princípios que sofremos tanto. Por exemplo, nós falamos aqui sobre maldição, e a maldição ela gera algo chamado iniquidade. E a maioria das pessoas não sabe que iniquidade quer dizer viver sem lei. É claro que iniquidade também tem no seu sentido etimológico da palavra, é algo que cresce torto, que cresce fora do caminho. Isso também é a definição daquele que vive sem lei. Viver sem lei é crescer torto. Quando Yeshua fala lá em Mateus capítulo 7, quando algumas pessoas chegam para ele e dizem assim, Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo, expulsamos demônios, curamos, ressuscitamos mortos, fizemos muitos milagres, operamos maravilhas. Acho que ressuscitar mortos não fala, mas operar maravilhas. Yeshua vai olhar para eles e vai dizer assim, olha, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. A palavra lá, no texto traduzido para o grego, é anomia. Anomia, iniquidade quer dizer anomia. E anomia quer dizer viver sem lei. Aqueles que vão se apartar do Senhor são aqueles que vivem sem lei. Podem até fluir nos dons, queridos. Podem até curar em nome de Jesus, fazer muitos milagres. Mas a sua vida está desregrada, não está organizada no princípio da lei do Eterno. Por isso que a lei do Senhor, como diz o salmista, e vou só repetir para que você grave isso na sua mente, o salmista fala de uma forma bem clara, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Que a sua alma seja restaurada pela lei do Senhor. E que a sua alma possa ser alcançada pelo poder do Mashiach. E através do nosso trabalho, do nosso investimento na sua vida, que você possa ser alcançado e destravado em todas as áreas da sua vida com o poder da Torá do Eterno. Eu quero chamar aqui, eu acho que nós vamos inverter. Agora está ok, Diva está ok e Irene está ok também. A Irene está ok? Vamos começar com a Irene, que acho que é aqui, tem um fuso horário mais distante, né? Ela está na Flórida? Onde é que é? Não, é outra. Estados Unidos. Sim, eu não me lembro. É na Geórgia? Agora também está ok. As três estão tudo ok. Então, vamos. Nós vamos chamar aqui umas pessoas que já fizeram mapeamento para você ter essa experiência de ver o que isso acontece. É melhor do que nós falarmos, né? Eu gostaria de falar como a experiência com o mapeamento e também com a quebra de altares, como impactou minha vida. Eu, na verdade, mexi com todas as áreas da minha vida, na vida emocional, espiritual, financeira, todas as áreas da minha vida. Eu estava paralisada, irmãos, eu estava... foi um momento muito difícil, a pastora Aline, eu comecei
a fazer a quebra de altares com o pastor primeiro, né, às 40 dias, e aí eu comecei o mapeamento com a pastora. E nesse período, foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, porque a minha filha tinha se rebelado contra nós, saído de casa, já tinha mais de 2 anos que não falava conosco. Então, assim, eu nunca contei isso, agora eu tô contando, né? Eu já contei para a pastora, então foi um momento muito triste para mim. Eu falei, pastora, eu senti decepcionada, arrasada, a culpa era minha, sabe? Como pais, a gente sempre pensa, o que eu fiz de errado, né, Senhor? Então, assim, eu estava começando a estudar a Torá, eu começando a falar, né, da Torá para eles, e assim, mas ninguém me ouvia. Então, assim, foi um momento, assim, devastador na minha vida. Então, eu comecei o mapeamento com a pastora, e não foi 2 meses, né, pastora? É apóstola agora. Sim. E ele começou a falar conosco novamente. Então, assim, foi muito rápido. Eu estava orando já tinha mais de 2 anos, irmãos. Então, assim, foi algo assim que eu falei, meu Deus, eu não esperava que ia ser tão rápido. Eu não estou falando que é passe de mágica, irmãos. Não é como o apóstolo ensina. Não é passe de mágica, não é varinha de... Como é que fala? Aquela varinha, né, do mágico. De condão. Exato. Aí no Brasil, varinha de condão. E dá a magia para todo mundo. Agora vamos fazer isso, vai acontecer tudo na minha vida. Não é. Mas se você seguir o protocolo, fazer as quebras de altares, fazer um mapeamento e com um coração sincero, assim, diante do Senhor, fazer as orações nos altares, né, nos portais, você vai ter resultado na sua vida, não tem como não ter. Então, assim, eu sei porque eu saí de um momento devastador na minha vida, e não só na minha vida emocional, mas também na minha vida espiritual. Eu tinha perdido não interesse por Deus, mas eu tinha perdido a confiança na igreja, muita coisa aconteceu na minha vida, durante esses 24 anos que eu estou nos Estados Unidos. Então, assim, eu falei, não, eu sou cristã há tanto tempo e as coisas não andam, as coisas não vão. E aí eu fiz um mapeamento, as portas começaram a abrir, a minha visão da Torá, então... Eu falei, meu Deus, como eu só tenho 30 anos de crente, eu não via isso. Então, assim, para mim, está impactando minha vida até hoje, irmãos. Assim, eu continuo no processo, é claro que é um processo, mas eu sei que Jesus, que o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eu tenho certeza que eu já sou livre de muita coisa emocional, espiritual. Deus tem feito. Então, assim, eu sei que eu sou perfeita. Você usou o pastor Aguinaldo, da Aline, dou glória ao Senhor mesmo, a Yeshua, porque é Jesus, né? Por tudo que ele fez na vida, a vida dos irmãos, né? E eu falo para vocês, a última coisa, não deixe de fazer. Fala assim, mas eu não vou fazer porque eu não tenho certeza, eu não vou fazer porque eu não conheço esse povo, eu não vou fazer porque eu não conheço essa pessoa que está dando testemunho, mas a garantia na palavra de Deus, isso que eu falei para o Senhor na época que eu estava fazendo a quebra de altares e o mapeamento com a pastora Aline, eu falei, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é um Deus para o dia chamado hoje, e eu preciso do Senhor agora. Eu não preciso do Senhor, um dia será, talvez acontecerá. Não é isso, irmãos. Mas eu sei que o reino de Deus chegou hoje na nossa vida. E eu sei que ele tem mudado a minha história. E eu sei que vai mudar a história de vocês também. Amém? Amém. Só isso. Irlen, muito obrigado, viu? Que Deus Amém. abençoe sua vida, sua família. E que prospere em tudo que você fizer. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Beijão no coração. Beijão. Shalom, shalom. Shalom. Olha só, queridos. Eu vou tirar o retorno um pouquinho aqui, tá? Falar sobre trazer pessoas para testemunhar aqui é muito importante para que você consiga entender o impacto que isso faz na vida. Nós que acompanhamos a vida de cada pessoa e conseguimos ver essa mudança, essa transformação, é muito poderoso. E eu quero dizer para você, é parte de um processo. Deixe o Senhor
te abençoar nisso. Eu quero trazer mais um testemunho, depois eu trazer mais uma palavra para você, para trazer mais um ensino que está em João 8:32. E algo que ela falou que é muito importante, né? O teu coração está aberto para aquilo ali, né? Um coração sincero. Porque às vezes nós vamos para algo e a gente acha, mais um ritual, né? Mais né? Sei lá, como se fosse uma consulta no médico. Vamos lá, que remédio que vai me receitar? O único remédio aqui, né, que pode trazer a libertação para a tua vida é a palavra do Senhor, é pela palavra, é pela Torá, é pela obediência dos preceitos do Eterno que você vai ter essa libertação na tua vida, que Ele vai direcionar a tua vida, que você vai abrir o teu coração e que tua vida vai alinhar, né? É um alinhamento, né? A tua vida dentro da palavra do Senhor. Amém. Alô, boa noite, shalom. Shalom, Glória. Que bom estar aqui com vocês, é um prazer, é um privilégio, uma honra. Para nós. Né? Então, pessoal, eu vim aqui para dar meu testemunho, eu fiz o meu mapeamento com a apóstola Aline, fiz os altares com o pastor, né, o apóstolo Aguinaldo, já estava naquele processo dos altares, e vi uma mudança significativa na minha vida, porque eu vivia chorando, sou chorona, mas vivia chorando, mas era um choro doído, era uma depressão, eu passei uma fase com síndrome do pânico, e volta e meia essas coisas vinham, né? E eu não entendia por quê, e vinham coisas lá da minha infância que eu não conseguia entender, porque muitos anos na igreja, mas eu vou ser sincera, eu nunca tinha ouvido dizer que havia altar, e que se quebrava esses altares no Tribunal Celestial. Eu estou há 1 ano com o pastor Aguinaldo, acompanhando, estudando a Torá, sou da Davar também, e tenho aprendido que é através da palavra que a gente tem realmente o entendimento do que é a libertação, do que é Deus na nossa vida, e tenho feito os altares, e esses altares, depois do mapeamento, os altares que eu fiz, me mudou significativamente, e eu vejo coisas assim acontecendo que são, ao meu ver, são coisas mínimas, mas que são grandes, de grandes efeitos, sabe? E hoje eu estou sozinha nessa guerra, vamos dizer, mas eu já tenho visto o entendimento dos meus filhos, e eu creio que na palavra, que quando a palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e eu creio nisso, e estou aí quebrando os altares, e hoje eu não choro mais como eu chorava, eu não estou mais triste como eu era. Hoje eu me sinto feliz, me sinto renovada, como diz, é uma shalom, é uma paz interna, sabe, tão grande que eu não sei nem explicar o que eu sinto. Então, às vezes, é assim, poxa, mas você vive rindo? Eu vivo rindo porque eu estou feliz, eu estou me sentindo bem por dentro, estou me sentindo em paz, como eu nunca havia me sentido. Então, o que eu quero dizer a vocês é que não tenham dúvida de fazer um mapeamento, façam sim, porque isso não traz libertação só para você, não. A libertação é geracional, sabe? Eu tenho visto que a vida dos meus filhos tem mudado. A minha filha teve câncer, ela foi curada do câncer, glória a Deus. E eu tenho visto, assim, que vou dizer, a cabeça deles tem mudado. O meu neto, sabe? O meu neto era no 300, né? E o meu neto, ele está assim, ele diz que ele quer ser um líder. Eu falei, sim, então vou profetizar na tua vida, tu vai ser um apóstolo. Então, é assim, sabe, eu tenho visto mudanças e creio sim. Então, vocês façam, porque, como eu disse, a mudança não é para você só. A mudança, eu vejo a libertação, é um complemento da minha salvação. Né? Eu quero reinar com Cristo, eu quero estar lá em cima. Então, eu vejo assim que vocês têm que quebrar, assim, façam um mapeamento, quebrem esses altares, porque essa quebra desses altares vai trazer vida para a família de vocês, para os seus filhos, para os seus netos, para a sua geração. Então, eu só tenho aqui a agradecer o apóstolo Aguinaldo, a pastora Aline, o carinho deles pela gente, a atenção, sabe, assim, é ímpar, o que eles nos proporcionam é ímpar, sabe, então, de coração, agradeço muito, muito mesmo, e agradeço a Deus
por essa oportunidade, porque eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ter uma oportunidade assim, que eu fosse entender que agora eu sou salva. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Sim, Obrigado, William. Obrigada a vocês. Glória, perdão. Glória. Glória. Por compartilhar tudo isso conosco. Amém. Eu vejo assim, na tua expressão, na tua face, alguém que foi alcançado, Oi. alguém que está fazendo techuvá e que pode ter certeza que vai mudar toda a geração, toda a Aleluia. tua casa. E esse apóstolo vai acontecer, hein? Oh, Amém. glória. Oh, Em nome de glória. Jesus. Obrigado, Amém. Glória, viu? Pelo carinho e por ter atendido o nosso convite. Obrigada. Muito Beijo no obrigada. coração, hein? Beijão. Obrigada, pessoal. Shalom. Shalom. Queridos, é muito impactante a gente ouvir isso. Por que nós estamos trazendo testemunhos aqui para vocês? Algumas pessoas podem achar que o testemunho não seja tão importante, mas eu costumo dizer que o testemunho da vida, tudo que não é celebrado, não tem direito de permanência na sua vida. Testemunhar é celebrar o que Deus te trouxe. Testemunhar é glorificar ao Senhor por aquilo que Ele fez. Nós trabalhamos arduamente com esse ministério e talvez você não saiba quem nós somos. Nós somos uma igreja online, crescente, com muitas pessoas de 30 países que participam conosco e tem pessoas de todos os estados do Brasil. Isso nos traz uma alegria de saber. E temos uma igreja local aqui, não estamos inventando nada na internet, nós temos uma igreja, o Ministério Tabernáculos aqui, no interior do Rio Grande do Sul, um lugar, um templo de uma cidade grande e de uma cidade pequena, que Deus nos deu uma visão e Ele disse que, em profecia foi falado que Giruá seria uma fonte para as nações, que viriam pessoas de todos os lugares do mundo para beber dessa fonte. E o Senhor fez isso de uma forma muito rápida. A palavra foi dada lá em 2011. Em 2011 a gente recebeu essa palavra. Mas a concretização dela começou em 2 anos. Porque todo o processo de promessa do Senhor, toda promessa do Senhor passa por um processo e tem o tempo. E se você permanecer firme, as coisas vão acontecer. Eu quero dizer para você que esse mapeamento que nós estamos falando aqui vai trazer para você coisas tremendas. Olha, shalom. Shalom. Pra Grato por todos. atender a nossa Shalom. solicitação, minha irmã. Eu que estou muito feliz, viu, apóstolo, de estar aqui nessa live, para poder também testemunhar a respeito da minha experiência com mapeamento espiritual, com a nossa apóstola Aline, Querida. que quando eu fiz eu ainda era pastora. Para ver. Mas que bênção, que bênção. Olhem, vou dizer uma coisa. Eu encontrei o apóstolo Agnaldo pelo Instagram e comecei a ouvi-lo. E começou a fazer muito sentido para mim. Tudo que ele falava, eu aprendia mais. E até que eu ouvi falar do mapeamento. E eu disse, eu vou fazer. E entrei em contato, me inscrevi. E foi muito importante, porque me fez enfrentar pecados que eu achava que estava tudo resolvido, tudo certo. Porque a Bíblia diz que Cristo levou sobre si os nossos pecados, e é isso que a igreja evangélica ensina, até aí. E a gente acha que está tudo bem. Mas aí ora, faz campanha, faz jejum, e nada dava resultado, apóstolo. Nada. E eu dizia, meu Deus, eu sofria. Eu tenho mais de 20 anos de evangélico. E muito sofrimento no meu lar. Tá? Porque coisa de família é coisa que dói na gente. E eu não sabia como resolver. E depois que eu passei pelo mapeamento, as coisas começaram também a mudar aqui na minha casa. Glória a Deus. Eu tinha um filho depressivo, muitos anos. E depois disso aí,
ele consegue sair de casa, ele passou, apóstolo, o senhor nem sabe, passou para medicina, Glória a tá? Meu Começou Deus. o curso, glória a Deus, Glória, tô todo começou a arrepiado fazer aqui, o meu curso Deus. agora esse semestre, tá? Esse semestre. Então, para mim foi bênção, Meu Deus. não só nessa área familiar, as coisas estão mudando, mas também financeira, coisas que estavam presas há muitos anos, de repente cai na conta da gente valores, aleluia. Eu acho que Glória a também tem a Deus. ver com a fidelidade da gente, Amém. porque eu Total. também não tinha pastor. Oh, desculpa, apóstolo. Pode Que a chamar de gente pastor, fica bem à vontade. tem costume aqui com pastor, mas deixa eu lhe falar. Mas eu sou da Tabernáculos Online, tá? Tomei essa Amém. decisão e estou aí com vocês, aprendendo cada dia mais. É tão precioso que, olha, eu aprendo, acho que em um dia é como 1000 anos para mim, fazendo essa comparação aí, né? Mas a velocidade muito grande de aprendizado, viu? Sobre a Torá, fez diferença para mim, tem feito diferença na minha vida. Amém. Ainda vou me matricular na DAFA, eu ainda não estou, Amém. mas eu vou aprender mais, viu? Mas, olhem, meus queridos que estão me ouvindo aí, os participantes, os irmãos, eu até abri aqui a palavra no Salmo 32, quando Davi disse: enquanto eu escondi o meu pecado, deixa eu só encontrar aqui direitinho. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Eita glória! Aleluia. Eu me sinto, Aleluia. sabe, livre. Eu me sinto que tirei um peso de cima de mim, apóstolo e a apóstola Aline. Glória a Foi uma Deus. bênção. Foi uma bênção identificar tudo dos meus erros, das minhas iniquidades, dos meus pecados que eu precisava confessar. Eu senti profundamente o meu arrependimento diante de Deus, do Glória a Deus. Todo-Poderoso, do Eterno, do nosso Eterno Pai. E sentia Então, o perdão dele por tudo que eu cometi contra ele, viu? Então, para mim, a apóstola Aline, foi maravilhoso conhecer o mapeamento espiritual, fez uma diferença muito grande e tem feito aqui na minha casa, tá? Porque, como eu falei para vocês, não tem coisa pior do que você ver uns filhos sofrendo sem solução, sem decisão, tá? Ele tem mais de 30 anos, e é sofrendo, e sem fazer nada, e sem ter ânimo, e sem ter motivação. Mas depois que eu confessei o meu pecado, o Senhor tirou ele dessa prisão. Eu até disse para ele: meu filho, você foi arrancado de uma prisão que você estava. Então é isso, meus queridos. Louvado seja Deus. Já falei demais. Aleluia. Glória a Deus por esse Glória a testemunho, Deus. pela sua vida, pela sua família. Obrigado por trazer ao nosso coração tanta alegria de compartilhar coisas que ainda não sabíamos. Pois E Deus vai é. continuar fazendo na sua casa, na sua vida. Amém. Em nome de Jesus, que haja Em nome de prosperidade do céu. Jesus. A prosperidade de Sião invada a sua casa amém. poderosamente. Em nome Glória a de Jesus. Deus. Amém. Amém. Obrigada, apóstolo. Oh, Apóstola muito Aline obrigada, também. querida. E todos os meus irmãos que estão me ouvindo aí. Não percam tempo, é maravilhoso. Faz diferença sim. Precisamos dessa libertação. Se a libertação tem que ir no tribunal de Cristo celestial, tribunal celestial, tá? E levar a tua causa lá. E o justo juiz é que nos dá a sentença final de libertação.
Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Obrigada, querida. Amém. Beijo no Obrigada coração. também. Beijo. Coração, obrigado, viu? Vou ficar aqui escutando. Tá Olha aí. bom. Tá bom. Shalom. 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 O que o Senhor faz é maravilhoso, né? Eu digo, nós vemos, presenciamos, testemunhamos Deus fazendo na vida das pessoas e nós somos edificados de uma maneira assim que não tem palavras para expressar, né? O que o Senhor faz nas nossas vidas. Né? Isso não, meu Deus, é maravilhoso. E eu fico impactado com a vida da Diva, porque ela é de uma simplicidade enorme, né? Um coração incrível. E as pessoas não sabem, mas ela é uma pessoa que tem autoridade para falar. Muito em breve nós estamos marcando uma live aqui. Ela é juíza. Então, quando eu falo de tribunal celestial, ela entendeu muito bem os processos de como isso acontece. E ela conversava comigo em um dos momentos, ela disse assim, olha, aquilo que... Porque eu tinha dúvidas, né? Porque eu não estudei direito, eu não estudei nada disso, mas o Senhor me levantou profeticamente para ser alguém que move nos tribunais celestiais. E quando eu comecei a conversar com ela, ela disse assim, olha, apóstolo, é exatamente assim que funciona. Sabe que eu me identifiquei muito? É porque eu sei do que você está falando. E olha só, por isso que ela deu essa palhinha no final aí, né? Porque o justo juiz pode resolver a sua causa. Aleluia. E ele vai fazer na sua vida também. Temos mais um testemunho aqui, porque esse dia é para edificação. A Bíblia nos ensina a testemunhar e você, recebendo essas palavras, vai ser muito edificado. Shalom! É uma bênção poder estar aqui compartilhando com vocês. Pastora Aline, que saudade! Meu Deus! Ai, que bênção! Então, eu vou dar um pouquinho aí do meu testemunho. Como isso, eu ia dizer, fica à vontade aí, conta. Eu estou esperando só a equipe ampliar você na tela aqui. Ok. Aqui, apareceu. Ótimo. Pode falar. Amém. Então, eu estou aí um tempinho já acompanhando o apóstolo Aguinaldo, para a glória de Deus, e quando eles lançaram aí, né, a oportunidade da gente fazer um mapeamento, isso queimou no meu coração. Eu falei, eu preciso participar, eu preciso fazer esse mapeamento, porque eu venho numa caminhada muito grande de muitos anos de sofrimento, e quando eu entendi que eu estava aprisionada, eu falei, eu preciso desse mapeamento, eu preciso me libertar, porque como eu falei com o apóstolo Aguinaldo, né, a libertação é para todos, mas é para quem quer. Nós todos precisamos, mas é para quem quer. E eu queria muito, eu entendia que eu estava com a minha vida aprisionada muitos anos em muitas áreas, e principalmente no meu casamento. Quando o apóstolo falou sobre o mapeamento, eu falei, eu preciso passar, e na glória de Deus, eu entendi que a mudança não era no meu esposo, não era ele que precisava de mudança, era eu que precisava de mudança. Que muitas das vezes a gente quer delegar os problemas para o outro, né? E o mapeamento faz a gente fazer um mergulho interno e entender que é em nós. Somos nós que precisamos de mudança, né? E eu estava com um casamento bem destruído, já pensando mesmo em divórcio, e eu falei, a oportunidade aí de eu entender, e através do mapeamento, como eu falei, eu fiz esse mergulho em mim e entendi que eram mudanças que eu precisava, não era tanto meu esposo. Todos nós precisamos, né? Mas eu entendi que era eu. E o mapeamento fez eu identificar problemas, altares que precisavam ser restaurados na minha família. Eu estava aprisionada, né, em cativeiros. E com o mapeamento, o apóstolo liberou uma palavra, que a apóstola Aline acabou, assim, em alguns momentos eu pedindo ajuda, né, como era de casal, o apóstolo se prontificou em nos ajudar, né, apóstolo? E uma palavra que o apóstolo liberou sobre a minha vida, a minha visão ela abriu, descortinou de uma tal forma. Eu me vi, foi a experiência que eu tive, gente, fazendo um mapeamento. Eu me vi em criança,
Deus abriu a minha visão e eu fui lá na minha infância e vi que eu sofria alguns tipos de ataques espirituais e só através do mapeamento que eu consegui identificar os tipos de ataques que eu vivia em criança, na minha infância. Então, gente, faça um mapeamento, que às vezes você está sofrendo no seu casamento, no seu ministério, na sua vida, você está aprisionada, né, em cativeiro por conta de maldições hereditárias. E ali, com o mapeamento, eu identifiquei que os problemas que eu estava sofrendo no meu casamento, no ministério, na minha saúde, eram problemas geracionais. Altares que foram levantados. Eu, em criança, quando o apóstolo falou comigo e eu tive essa visão, eu voltei no meu passado, eu lembrei que eu era atacada com incubos e sucumbos em criança, eu não sabia. Eu vim identificar isso no mapeamento. Isso me gerou vários traumas, por isso eu sofria no meu casamento e não sabia que era esses tipos de ataques. E o mapeamento fez eu descortinar, fez eu quebrar esses altares, fez eu entender que eu precisava fazer as restaurações, não só da minha vida, mas é o que a gente aprende a quebrar, o que maldições hereditárias, porque eu venho de uma linhagem, de uma família, a minha avó era espírita. Então, eu identifiquei que ali foram levantados muitos altares. Então, gente, leva com seriedade o quanto é importante. Às vezes a gente está sofrendo. Eu sofri anos com problemas nos meus ossos. Eu tinha problemas de coluna, e eu identifiquei que isso tudo era o quê? Coisas levantadas lá atrás, altares que foram levantados pelos meus antepassados. E só através do mapeamento, dos ensinamentos do apóstolo Aguinaldo, da pastora Aline ali me ajudando, me auxiliando, e aí identifica altares que a gente nem imagina, né? Porque a gente anda o quê? Cego, surdo e mudo, enquanto a gente não enxerga a verdade, é o que as leis, a Torá. Quando a Torá começou a entrar na minha vida, no meu coração, tudo que o apóstolo Aguinaldo falava fazia muito sentido para mim. Aí eu falei, meu Deus. E assim, hoje eu estou, para a glória de Deus, com a minha vida restaurada, casamento, o ministério que estava estéril, hoje a gente está frutificando para a glória de Deus. Aleluia. Então, o mapeamento faz isso na nossa vida, descortina. Aquilo que estava no oculto, ele vem à tona. Áreas da nossa vida que a gente nem imagina, que é aquilo que está nos aprisionando, nos tornando em cárcere. Com o mapeamento, a gente consegue identificar, consegue trilhar um novo caminho. E quando eu fiz o mapeamento, o apóstolo, logo juntinho com o meu mapeamento, ele fez aquelas 40 dias de quebra de maldição. E eu já tinha feito as quebras com a pastora Aline, que ela me deu que eu precisava, os altares que eu precisava, e quando eu comecei a fazer aqueles altares com o apóstolo, fazia todo sentido, foi alinhando, foram quebrando, e a minha família sendo impactada, sendo transformada para a glória de Deus, meus filhos, meu esposo, que ainda não estava nessa mesma visão, hoje em dia ele já caminha comigo, né? E é libertador, gente. Então, não perca essa oportunidade, que é a oportunidade de ouro, tá? Isso que o apóstolo Aguinaldo e a pastora Aline derramam sobre as nossas vidas. Gente, não tem preço, não tem preço. A experiência que eu vivi, tenho vivido, porque a libertação ela é diária. Né? E eu lembro que eu falei com o apóstolo Aguinaldo e a apóstola Aline, eu falei, eu achava que eu era cristã, que eu era crente, mas os castelinhos começam a ser quebrados, e eu falei, meu Deus, eu estou nascendo de novo. Eu me converti de novo. Depois que eu comecei a fazer esse acompanhamento com eles, eu falei, agora eu sou curada, liberta. Hoje eu posso dizer que eu sou cristã, eu sou santa, porque Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Aleluia. Chega de viver aprisionada, depressiva, opressa, chega de opressão na nossa vida. Então, é isso que o mapeamento traz: libertação, cura.
não só na minha vida, é a partir de mim, e através de mim, outras vidas estão sendo impactadas. E eu peço ao Senhor, eu quero cada vez mais me encher para transbordar na vida do outro. Aquilo que o Senhor fez na minha vida, eu quero transbordar na vida dos meus irmãos, daqueles que estão precisando. Amém. E é lindo quando a gente tem essas experiências para a gente poder compartilhar, porque a gente compartilhar a experiência do outro é uma coisa, mas quando a gente vive essa transformação, é de dentro para fora. Então, eu nasci de novo. Eu sou muito grata ao apóstolo, à apóstola Aline. Louvo a Deus pela vida de vocês. Falo de vocês por onde eu vou, por onde eu passo. Compartilho. E é uma bênção, e, com a glória de Deus, estamos aí em Rio das Ostras, né, com a nossa célula, e assim, fazendo esse transbordo. É aquilo, a gente não pode ser represa, né, apóstolo? Nós temos que ser fonte. Somos um rio. E eu quero só derramar de tudo aquilo que eu tenho experimentado, que eu tenho vivido, através da vida de vocês. Então, muito obrigada, apóstolo e apóstola. Muito obrigado a você, Cris. Ai, obrigada. Glória Que Deus te abençoe. não abro mão. E nós que agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade. Olha, em breve nós vamos estar juntos aí, ó. Está no nosso coração estar aí com vocês. Conhecer a célula, conhecer essa igreja linda que Deus tem levantado aí no Rio. Já tem aqui um lugarzinho reservado aguardando vocês. Estou sabendo. Vocês moram no nosso coração, eu amo a vida de vocês e louvo a Deus, muito, muito grata. Gratidão, não tem palavras para expressar. O que eu vivenciei, o que eu vivencio, né, é aprendizado. A gente precisa nos despir do nosso eu. A gente acha que está por 30 anos dentro da igreja. Gente, quebra tudo, como o apóstolo Aguinaldo fala, quebra os castelinhos todos. Faz tudo novo de novo, para a glória de Deus. Amém. Cris, obrigado pelo teu testemunho, obrigado por essa alegria que contagia a vida de Deus, que hoje a gente consegue ver nítido na sua vida, na sua casa, e que o Senhor prospere a sua família, o ministério, tudo que o Senhor tem entregue na sua mão, seja multiplicado em nome de Yeshua. Glória a Deus. Um beijo. Beijo no coração. Para todos, porque quando a gente conhece essa Shalom, eu falo que a gente fica leve. Exatamente. É uma alegria que ela contagia, e é lindo, gente, viver essa Shalom que só Yeshua HaMashiach pode derramar sobre a nossa vida, e glória a Deus que Ele tem levantado apóstolos aí para nos ajudar, está caminhando conosco. Então, Deus abençoe aí, multiplique, abençoe cada vez mais o Ministério Tabernáculo, a vida de vocês, apóstolo. Gratidão. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Beijo no coração. Shalom. Cris, eu quero trazer uma explicação breve agora aqui para você, mas quero falar um pouquinho sobre o processo do mapeamento. Né? Algumas pessoas sempre querem saber como funciona isso, como que é o mapeamento. Então, você já viu o testemunho, ele traz, nós poderíamos trazer aqui, olha, eu parei de contar quando cheguei a 100 pessoas que eu atendi, só no mapeamento, assim, diretivo. E teria muitas pessoas aqui, nós poderíamos ficar horas trazendo testemunhos aqui para a sua vida. E a intenção aqui não é convencer você de alguma coisa. A nossa intenção aqui é transbordar a vida de Deus em você. Nós temos olhado, e tem chegado a nós todos os dias pessoas pedindo ajuda, e a nossa rotina, para quem nos conhece, é muito corrida. Nós temos aqui, antes de falar um pouquinho do mapeamento, e explicar os detalhes aqui para você, nós temos aqui toda manhã, agora quero fazer um convite especial para você que está aqui, um convite especial. Nós estamos aqui na Jornada nas Dimensões Jurídicas, nós estamos orando, são 12 dias, hoje foi o 3º dia, tem muitos testemunhos só da jornada, de pessoas que estão com questões específicas no tribunal, na justiça, coisas que Deus está movendo,
E nos 2 dias que já tivemos em 2 dias nós tivemos 6 pessoas que tiveram a coragem de nos relatar o testemunho. Tinha pessoa lá que tinha 8 anos com causa na justiça parada, nós oramos, o Tribunal Celestial não é invenção do Aguinaldo, é a resolução do Eterno. Ele fala que ele vai resolver depressa as nossas necessidades. Existe uma dimensão jurídica da oração e que a maioria das pessoas não conhece. Então você precisa só conhecer esse local. E então todas as manhãs aqui, gratuitamente, queridos, às 5h55 você pode participar. Às 6h30, todas as manhãs, com exceção da quinta-feira, que nós temos o Café com o Pastor, que é um podcast poderoso que nós transbordamos aqui, o Manuel e eu, cerca de 2 horas, às vezes 2h30, às vezes 3 horas, né, Manuel? Às vezes 3 horas de conteúdo do céu. Tem horas para começar, mas não tem hora para terminar, né? Café vira almoço, às vezes toda quinta-feira nós temos aqui com você, também transbordando isso gratuitamente para você. Você pode receber muito do Senhor. Nós temos também no Shabat, todo Shabat, às 9h30, nós temos o nosso culto da Paraxá semanal, explicando a Torá para você, um culto poderosíssimo. No domingo à noite tem um culto que é gravado e é mandado para você. Então, assim, tem o nosso aplicativo Tabernáculos Online, onde você tem um material, tem uma rádio 24 horas para você escutar. Tem muita coisa gratuita antes que você... E a gente trabalha o tempo todo para abençoar a sua vida. Torá no coração, Torá, libertação. Trabalhamos com isso intensamente. Nós vivemos isso 24 horas por dia para abençoar a sua vida. E essa rotina ainda também... nós temos a nossa rotina apostólica, nós saímos, nós vamos para outros lugares. Há pouco a equipe estava organizando um convite para nós estarmos aí em Goiânia. Goiânia, eu falava de manhã hoje, Manuel, eu disse assim, ó, Goiânia, tanta gente de Goiânia que nos chama aqui. Hoje à tarde chegou um convite de um apóstolo lá de Goiânia, nos chamando para estar aí. Tem convite em São Paulo também, vamos organizar para isso. Tem um apóstolo lá que nos chamou essa semana. Talvez a gente consiga encaixar, né? Vamos a São Paulo, tem que passar por lá. Já fizemos um evento lá, um momento de ministração, e depois já estamos em Goiânia. Enfim, o Senhor é quem faz a nossa agenda. E é assim, querido, que nós queremos abençoar você. Eu quero só explicar para vocês aqui, logo vai aparecer a imagem aí, vai aparecer para eles a imagem? Tá, ok. Então, como as pessoas estão perguntando, como que eu faço? Queridos, isso aqui é um atendimento, tá? É o nosso trabalho também. Aí, hoje à tarde, até uma pessoa está perguntando, eu disse assim, meu irmão, antes de fazer uma crítica, estude Bíblia. Nós não estamos aqui de brincadeira, nós estudamos Bíblia, estudamos Torá. A Bíblia diz assim, ó, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Ponto. Digno é o obreiro do seu salário, e de dobrados honorários aqueles que presidem bem, principalmente aqueles que se afadigam no ensino da palavra. Outro versículo. Então tem várias coisas que, se você tem algum problema com a situação de você ter que investir na sua vida, esse é um problema da sua concepção, não é um problema bíblico, porque as pessoas dizem assim, de graça recebeste, de graça dai. Queridos, o que fala que de graça receber são os dons do Espírito. Eu não estou vendendo dom, não estou cobrando nada por o que é de dom. Os dons estão todos os dias despejando para você. Eu estou todos os dias manifestando os dons do Espírito na sua vida para que haja libertação. Agora, que é um atendimento personalizado ou é um atendimento diretivo, são as formas que nós trabalhamos aqui. E nós pensando em você, para que mais pessoas possam ser alcançadas, e não é por falta de agenda, não é por falta de pessoas, não é por falta de demanda, melhor dizendo, é por coração mesmo e querer abençoar mais e mais pessoas. Nós mudamos até os valores para que ficasse mais acessível, para que mais pessoas pudessem participar. Olha só, deixa eu abrir aqui, está aparecendo aí para você. Então, o que é o mapeamento? Liberte-se e transforme sua vida através do mapeamento espiritual. Descubra o que tem te impedido, o que tem impedido sua vida de avançar e os poderes malignos que têm atacado sua geração. Entendendo o mapeamento, estou lendo aqui para você, tá? Olha só. Mapeamento espiritual oferece uma abordagem transformadora dedicada a libertar aquele que, apesar de seu compromisso com Deus, encontra-se preso em ciclos repetitivos. Ao identificar e confrontar espíritos malignos, altares e cativeiros, buscamos proporcionar uma libertação genuína e duradoura para sua vida plena em Cristo Jesus. Aí você vai ver, pode subir um pouquinho para eles, áreas que serão transformadas. A área emocional,
você está vendo ali, nós vamos trabalhar exatamente essa parte dos órgãos, a relação que tem isso, que a Torá pode tratar na sua vida. Muitas pessoas recebem curas, elas vêm para um tratamento, um mapeamento espiritual para identificar, e eles acabam sendo curados de alguma coisa, libertos de outra. Isso toca de forma muito mais profunda. Tá? Olha só, familiar, a área familiar que está ali no centro, vai aparecendo para você. É geracional, já tivemos testemunhos aqui. Fiquei muito impactado com o testemunho da Diva, de saber que o filho dela, que nem fez o mapeamento, mas por causa do compromisso dela e daquilo que ela deixou entrar na sua casa, o filho dela destravou também. Coisas que afetavam ele, né? Sim, coisas que afetavam ele, que estavam nela e afetavam ele. Viu como Deus é poderoso? A área financeira também. Não, ninguém está dizendo aqui que vai cair dinheiro na tua conta, não, queridos. É que existem, como estamos fazendo aqui gratuitamente toda manhã, existem coisas que estão demandando contra você no Tribunal Celestial, e que a bênção do Senhor, lá fala Efésios capítulo 1, verso 3, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você é abençoado com toda sorte de bênção espiritual, por que você não está desfrutando dessa bênção? Porque tem algo que está impedindo a sua vida. Então aprenda as dimensões jurídicas, organize sua vida, veja o mapeamento, o que está acontecendo lá. E daí os tipos de mapeamento, tá? Vai aparecer aí também nessa página. A pessoa que estiver interessada, eles têm acesso a essa página aí, né? Vai ser colocado o link, vai ser colocado nos grupos, vai ser colocado, acho que dá para botar no chat, até aqui tem como colocar o link aí. Então, para você, os tipos de mapeamento espiritual personalizado, tá? Aí, entenda passo a passo o funcionamento do mapeamento. Eu não vou ler todo o passo a passo aqui, né, queridos, mas é importante que eu leia. Eu não sei se... Não, aqui tem toda uma explicação. Então, entenda passo a passo o funcionamento do mapeamento. Eu vou te dar a oportunidade de ler também. Tá? Aí vai explicar certinho, e o mapeamento espiritual diretivo, como que você vai fazer também. Então, entenda passo a passo o funcionamento do mapeamento. Mas o que acontece? Nós mandamos um material para você em primeiro tempo. Você preenche você conta a sua história de vida com pontos específicos, não economiza ali, você tem que ser muito detalhista, e tem uma ficha também, isso é tudo online, né, equipe, que é mandado para eles. Daí eles preenchem, você preenche essa ficha minuciosamente. Então nós vamos receber esse material em extremo sigilo, fica somente conosco, nós vamos montar a sua ficha, e aí a apóstola Aline e eu começaremos um trabalho árduo de investigação na tua escrita. E depois de estudarmos tudo isso, nós vamos marcar um encontro com você. E depois desse encontro com você, nós vamos estar fazendo uma maior análise, tirando qualquer dúvida que obtivermos. Depois nós voltamos de novo para o nosso momento de estudo, palavra, tudo aquilo que nós conhecemos, nós conversamos, organizamos, e vamos montar para você um processo de libertação, identificando aquilo que precisa ser quebrado. E aí vamos passar os protocolos personalizados para você. E aí, claro que nós não vamos orar por você, né, meu irmão? Porque se nós orarmos por você, quem está libertando é nós, quem tem que quebrar o altar. Interessante que quando Deus chama Gideão para libertar Israel, a primeira coisa que diz assim, agora vai lá e quebra os altares do seu pai. Deus não quebrou nada para ele. Ele teve que quebrar. Deus poderia, Deus poderia. Tem poder para fazer, mas era missão de Gideão quebrar os altares do seu pai para que ele fluísse, fosse o libertador de Israel. E lembra que eles estavam sob o peso dos midianitas, e foi com mão poderosa e grandes milagres que Deus salvou Israel. Deus tem a mesma coisa para você. Quebre os altares do passado, do seu pai, da sua família, dos seus antepassados, e deixa Deus te usar para ser liberto e ser um libertador na vida das outras pessoas. A responsabilidade, né? De quem é a responsabilidade da quebra do altar? É minha, né? Os altares são meus, são dos meus antepassados, a herança é minha, eu sou responsável por ela. E isso é tão fundamental que você entenda e viva. Olha só. Para quem que é esse mapeamento espiritual? Para quem está cansado de viver uma vida estagnada e medíocre e deseja viver os sonhos de Deus na sua plenitude. Isso é importantíssimo você saber. Pessoas que querem dar um basta nas maldições na sua família e geração,
podendo ver a transformação dentro do seu lar. Não é passe de mágico, é de mágica, é processo, é processo. Vai doer? Vai. Vai ser difícil? Vai. Vai ser confrontado? Vai, muitas vezes. Vai ter que trazer devolutivas para nós? Vai. Vai ter que abrir o coração, vai, né? Vai doer. Vai ter que falar tudo. Sabe aquele que você não. Aquela coisa que tá debaixo do tapete lá e que você não quer mexer? Vai ter que tirar de lá. E Deus vai te dar graça e vai organizar a sua vida para isso. Pessoas que querem uma transformação genuína e provar de uma vida plena em todas as áreas das suas vidas. Queridos, não sou perfeito e não cheguei aonde eu quero, mas eu me aproprio da palavra do apóstolo Paulo. Mas uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para a plena vocação do Senhor Jesus, em Cristo Jesus, né? O meu chamamento, aquilo que Deus tem para você também. Então, não espere ser perfeito, mas não fique estagnado. Espere um movimento, acompanhe o movimento de Deus e tenha certeza que Ele pode fazer grandes coisas na sua família. O mapeamento, então, ele não tem tantas vagas assim. E é isso que eu quero chamar a atenção para você. Já foi colocado o link aqui? Se você tem interesse, já começa a entrar lá, já vai garantindo. A questão dos valores tem ali embaixo para mostrar? Olha só, queridos. Não tem problema, só coloca o primeiro aqui. É o mapeamento personalizado. Tá? Ele ficou um pouquinho... tem como dar um zoom maior nele aqui? Deixa eu olhar também, passou, perdão. Eu olho aqui. Olha só. Vocês podem abrir e ver isso aí. O mapeamento personalizado, ele está 12 vezes de 49,60. Você vai dizer assim, meu Deus, querido, isso aqui é uma oportunidade. Pergunta para o povo aqui que fez mapeamento quanto que eles investiram. Isso aqui não é pagar, querido, isso aqui é investir na sua vida. Porque é o nosso tempo, é o nosso trabalho, demanda um esforço mútuo, atendimento com você e trazer resoluções para a sua vida. Nós atendemos só 2 dias na semana. Isso, nós atendemos só 2 dias na semana, que é o dia que nós temos para atender. Na verdade, eu não tenho nem os 2 dias mais. A apóstola Aline atende 2 dias, eu atendo só num. Olha só. Então, o valor à vista aqui está 497, queridos. Esse valor aqui desse atendimento personalizado era 997. Tá? Agora nós decidimos, eu fiz uma reunião aqui com a equipe e disse assim, vamos melhorar esse valor para que mais pessoas possam ser atendidas. Para mim fica difícil, ainda um valor que está alto, 497 para todo esse mapeamento. Então faça um mapeamento diretivo. O mapeamento diretivo, ele é mais investigativo na sua escrita e na sua fala do que acompanhado no sentido presencial. Então, o mapeamento diretivo, ele está por 297 à vista, ou 12 vezes de 29,64, querido. Isso aqui é um investimento para a sua vida. É um investimento para mudar a sua casa, para mudar a tua geração. Então, corra aí para garantir a sua vaga. Queridos, só para terminar aqui, eu prometi falar sobre João 8:32. Vai colocando lá. E assim, nós fazemos, né, o encontro, né, ele é ou com o apóstolo ou comigo, mas a organização, né, de todo esse material, a elaboração do mapeamento, né, da devolutiva que vai ser dado para vocês, ele é feito com nós dois, né? Então nós sentamos, analisamos a tua história, analisamos a tua escrita e as tuas falas, né? E nós fazemos essa construção desse material junto para você. Então, por isso que é muito importante, né? Além de tudo aquilo que nós conversamos, vamos conversar ali individualmente, é importante a tua escrita, aquilo que tu vai colocar. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não quis escrever muito, fiz resumidamente. Não, ali é o lugar para você escrever, colocar até aquilo que você acha que não é necessário. Isso não é muito importante. É importante. Então, é muito importante você, né, sempre fazer uma escrita assim bem detalhada, bem organizada, para que a gente possa saber, né, de toda a tua história de vida. Alguém perguntou, Márcia, ali, o valor 497 é o personalizado, exato.
497 é o personalizado. Então, vai organizando lá. Eu, no momento, não tenho mais vagas para... Porque eu atendo mulheres também, mas sempre junto com a minha esposa, por isso que fica menor ainda o nosso espaço. Uhum. Se eu for atender homens, aí é comigo, assim como ela também não atende homens, só se for comigo, então a gente divide, mulheres com ela, homens comigo, mas não quer dizer que a gente não esteja junto. Sim. Tem alguns momentos que eu chego a ela e diz assim, ó, eu Que chamo são ela- assuntos que precisam, né, de uma mulher Mas- junto ou de um homem junto, então nós E fazemos. tem umas questões temos da essa psicologia conexão, também, né? que tem algumas situações que a gente começa a perceber, não, isso aqui é mais psicológico É mais emocional do que do que propriamente. espiritual, né? E o diretivo, na verdade, ele tem um encontro apenas que nós damos a devolutiva. E o restante é por áudio e por escrita em quantidade e algumas explicações por áudio. A pessoa Não é assim presencial. Uma pessoa perguntou ali se tem para casal. Podemos fazer também para casal. Assim como foi né? feito ali Foi feito com a para Cristiane. Cristiane. João 8,31. Todo mundo usa esse versículo e é muito conhecido, né? Conhecereis a verdade vos libertará, o 32. Mas deixa eu só falar para você aqui. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. A libertação, primeira coisa, é para quem crê. Crê nele. Se permaneceres na minha palavra, segundo aspecto da libertação, permanecer na palavra dele. Se não permanecer na palavra, se você não crer na palavra, porque tudo que nós vamos direcionar para você é com versículos bíblicos. Vai ter orações para repetir, vai ter coisas que você vai ficar até em algum momento desconfortável, porque quem não é acostumado a orar, e principalmente declarações proféticas que a gente vai dar para você, você vai declarar esses versículos aqui durante tantos dias. E a pessoa fica dizendo assim, meu Deus, para que isso? É que nunca fez, daí ela é estranha. Então, olha só, permanecer na palavra. Primeira coisa para libertação é crer. Libertação não é para quem precisa, é para quem quer. E tem que crer. Ali alguém perguntou, o mapeamento ele é individual, tá? O mapeamento ele é individual, mas a gente pode fazer para casal. Alguém perguntou ali, qual deveria ser para casal? Para casal, o personalizado, né? Que fica mais fácil, são duas pessoas, né, para falar, então o outro acaba ficando muito sucinto. Ó, o link é o mesmo, né? Que mostra a página e você vai lá no final e daí você escolhe, vai explicando. Entra na página e você vai ver e vai dizer assim, diretivo e personalizado, tá bom? Então você vai organizando lá para poder ter essa... A pessoa clicar no botão verde. Isso, coloca no botão verde que vai mostrar isso aí, tá? Então, olha só. Então, terceira coisa, perdão. Já falamos, os que criam, permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha só, a libertação, o terceiro aspecto é para discípulo. E o que é discípulo? Lucas 9, Jesus vai dizer, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tem que estar disposto a negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz, que é deixar morrer as coisas que precisam morrer, e segui-lo. Então, ser discípulo é o terceiro aspecto para você ser liberto. E aí, quarto aspecto, conhecereis a verdade. Você só vai conhecer a Torá, que é a verdade. Porque Yeshua mesmo diz, santifica-os na verdade. Tua palavra, tua Torá é a verdade. Então, você só vai conhecer a verdade se você primeiro vou ser bem incisivo, crer, permanecer na palavra, ser um discípulo. Aí você vai conhecer a verdade. O quinto aspecto, e a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. Ok? Queridos, a gente costuma dizer assim, a verdade vos libertará, conhecereis a verdade, conhecereis a verdade. Não, o processo de conhecer a verdade é um processo. A partir desse momento... Um pacote de psicoterapia, psicoterapia, né? Eu ia dizer combo, não? A gente está com tanta coisa na cabeça aqui, né? É um pacote de psicoterapia com embasamento cristão. Olha só, psicoterapia com embasamento cristão, 7 sessões, 997. Queridos, está muito, muito bom o preço. A sessão de atendimento individual com a apóstola Aline, aqui na questão psicológica mesmo, você vai pagar 150, né? É um atendimento. A gente sabe quanto que é uma sessão de psicoterapia. Você sabe também, meu irmão. Você sabe que esse valor aqui é um valor abençoador que nós estamos fazendo para atender
o corpo de Cristo para que possa ser uma bênção na sua vida. Estamos aqui nos entregando nesse processo. Amém, queridos? Então, se você deseja fazer, você precisa aí de psicoterapia com embasamento cristão, 7 sessões 997. Já organiza isso e agenda com a apóstola depois ali, porque é rapidinho que a agenda lota. Quando a gente faz essa chamada aqui, a gente já preenche todos. Certo? Alguém perguntou ali, posso fazer a psicoterapia sem fazer mapeamento? Pode, sim, né? A psicoterapia, quase não saiu. Psicoterapia. Misturei tudo aqui. Essa não é mapeamento, tá, queridos? Mapeamento está acima aqui, são 4 pacotes aqui, né? Mapeamento personalizado, diretivo, e aí já é atendimento individual, que é atendimento naquilo que você tem necessidade. Aqui, esse atendimento individual também pode ser atendimento na questão de aconselhamento pastoral mais profundo, não aquele negócio de aconselhamento que a gente faz lá na igreja online, por exemplo. Nós estamos organizando para fazer aconselhamentos pastorais com a nossa equipe, para quem é membro da nossa igreja online. Então, esse é um tipo de a psicoterapia ela é bem diferente do mapeamento, né? O mapeamento nós vamos trabalhar com o quê? Com as suas heranças espirituais, né? A psicoterapia ela vai entrar na área emocional. É claro que nós vamos trabalhar também dentro de uma linha espiritual, né? Mas ela é mais ligada, né, à área emocional. A história é desde o nascimento, uma boa pergunta aqui. Vai vir para você, você vai receber, a partir do momento em que você adquire o nosso mapeamento, você vai receber um formulário completo que vai explicar, são muitos detalhes, faça com atenção. Tá? Na verdade, a tua história de vida, ela começa muito antes do teu nascimento. Então, a gente precisa entender, a gente precisa conhecer a nossa história, não só a nossa história, né? A história intrauterina, a história dos meus antepassados, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tataravós. Então, quanto mais dados eu tiver da minha família, né, da minha história, melhor vai ser, para que a gente possa identificar. Olha só, isso é tão importante falar, porque a gente faz isso de uma forma mais leve, né? Para não ficar tão... Quando a gente fala a história do ano passado, saber me reportar à infância, não confunda com técnicas de hipnose, regressão, não é nada disso. É você lembrar, é você conversar. Por exemplo, vai acontecer de você conhecer a história dos seus pais um pouco. Às vezes vai ter perguntas ali que vão levar você a entender sobre a história dos seus avós. Então, quanto mais informações você tiver, por isso que não é simples você sair correndo assim, por isso que nós vamos oficializar, que já falei com a equipe, para na próxima terça, para que você tenha essa oportunidade. Tá? Para casal, paga 2 vezes? Não, é o personalizado. Só que nós vamos atender, quando nós chamarmos você para conversar, vai estar o casal ali dentro. Tá? Só que não confunda, queridos. Dentro daquele horário, mapeamento, né? não é, sim, dentro do horário. Mapeamento não é uma sessão de terapia, tá? Você não vai ficar conversando. Nós vamos chegar aqui olhando para você dizendo assim, olha só, aspecto tal, eu quero saber de você. Isso, é como se fosse uma entrevista, queridos. É mapeamento, mapeando. Eu estou olhando uma vida, estou vendo questões e informações e vou tirar de você com perguntas mais informações que me sejam necessárias para poder trazer a resposta que você precisa. E é claro que várias vezes aconteceu. Já teve vezes que eu estava no mapeamento e o Espírito Santo me trouxe aromas e eu perguntei outras coisas que você não tinha escrevido, que a pessoa não tinha escrevido. Eu me lembro uma vez que eu tive essa experiência de sentir um aroma muito forte e a pessoa estava falando do esposo, não falando mal, mas relatando coisas do esposo, e o Espírito Santo me veio como que numa voz e falou a respeito de uma prática esotérica que ela tinha, não vou falar aqui para não expor nada, mas e aí eu acabei falando, veio um cheiro de incenso muito forte, e aí quando eu falei aquilo, foi uma palavra de conhecimento da parte do Eterno, aí a pessoa parou assim, chegou a ficar chocada, assim, não, eu me envolvi nisso. Deus disse assim, pois é, mas você está tão preocupado em focar no seu esposo, mas o problema está em você. E daí nós começamos a trabalhar ali a esse respeito. Alguém perguntou ali, teremos que preencher nossa história na plataforma da Hotmart? Não, você não vai precisar colocar nada, né? Isso é sigiloso, né? Toda a tua história, ela fica só comigo e com o apóstolo, só nós temos acesso, ela vai para o e-mail,
tá? Então, ninguém mais tem acesso, nem a nossa equipe aqui, né, tem acesso, eles nos entregam até algum protocolo, alguma coisa, mas eles não têm, né, eles não têm acesso, eles não vão ler, ninguém vai ler o teu material, é só nós mesmos, tá? Isso você pode ficar bem tranquilo. Alguém perguntou ali sobre o acompanhamento. Perguntou sobre a parte da psicoterapia com embasamento cristão, o que especificamente é, Aonde está a pergunta? Não, eu estava subindo um pouco mais acima dela, queria saber se havia, se entrava um mapeamento. Não entra um mapeamento. Eu falei antes, a psicoterapia com embasamento cristão, você não vai ter uma visão humanista, né, das tuas emoções. A gente vai ter uma visão embasada no quê? Na fé, na Torá, na palavra. Né? Então, a gente é claro que existem técnicas, situações que nós utilizamos sim da psicologia, mas nós temos um enfoque cristão dentro dela. Amém? Quero orar com você, encerrando esse tempo. Eu agradeço o seu tempo, agradeço a sua vida e que você possa, de fato, estar aí se organizando. Não fique triste, não fique frustrado por alguma questão que você tinha mais expectativas, ou até mesmo você achava, eu achei que isso tudo ia ser de graça. Não seja de graça, não queira as coisas de graça, né? Pague o preço por aquilo que é honra, porque tudo aquilo que você envolve seu dinheiro, você coloca a sua vida e o Senhor respalda. E se você quer receber mais coisas, vem para a nossa igreja online. Nós estamos ensinando você todos os dias, trazendo muita palavra de vida para você, e nos acompanhe pela manhã nas orações, que ali está acontecendo tanta transformação gratuitamente para todo aquele que abre o coração para receber do Senhor. Então, aqui é um atendimento especializado. Pela manhã, aquilo que é pela graça, nós damos de graça para que sua vida seja abençoada. Amém, queridos? Amém. Pai, eu quero abençoar cada um dos teus filhos que aqui está, agradecer por esse tempo e que a palavra do Senhor seja multiplicada em cada coração. Amém. E que haja libertação sobre cada um. Aqueles que se inscreveram, Senhor, que o Senhor já comece a preparar os corações. Aqueles que são desejosos, Senhor, de fazer, que o Senhor prepare os recursos. E aqueles, ó Deus, que continuaram conosco até aqui, que o Senhor venha trazer em sonhos, em visões, discernimento, para que eles possam ser libertos dia após dia. Eu oro em nome de Yeshua HaMashiach, abençoando a cada um. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, obrigado pelo seu tempo, um beijo no seu coração, shalom, shalom. Deus abençoe.